Olá, amigos do canal Estandarte da Liberdade, sejam muito bem-vindos a este vídeo do programa Brasil de Sião. Eu sou o Renan e cada semana compartilho com vocês uma apresentação sobre a história da igreja em uma das unidades da Federação Brasileira. Nós começamos na primeira semana de janeiro com o estado do Acre, nós seguimos a ordem alfabética, vimos vários estados, o Distrito Federal e hoje é a vez do estado de Roraima. Antes de passar a falar sobre esse estado, quero lembrar vocês do convite para deixarem aqui sua curtida, comentar o que você achou, que pareceu interessante para você, e se inscrever no canal para que você possa acompanhar outros conteúdos que temos aqui. Tem coisas sobre música da igreja, sobre a doutrina da igreja, mensagens de conferências gerais, muita coisa boa para os jovens, sobre os templos também, enfim. Além dos vídeos do nosso programa Brasil de Sião. Nós já fizemos vários, vocês podem encontrar aqui os vídeos anteriores. Eu convido vocês a procurarem esses vídeos para vocês conhecerem a história da igreja em cada lugar do Brasil, não só do seu estado. E compartilhem esses vídeos com os demais, com outras pessoas que você conhece. Eu digo o seguinte, se você é de Roraima, assista esse vídeo. Se você não é, assista também. Se você tem amigos em Roraima, manda esse vídeo para eles. Se você tem amigo que não é de Roraima, mande para essa pessoa também. Porque a história ela é interessante para todos, né? Então vamos dar início falando um pouco sobre o estado de Roraima, para conhecê-lo um pouco melhor. O estado de Roraima foi criado como desmembramento do estado do Amazonas em 1943. Na época era um território federal, chamava-se Território Federal do Rio Branco, e na década de 60 foi alterado o nome para Território Federal de Roraima. Sua capital é a cidade de Boa Vista. A população desse estado é a menor população de estado no Brasil, é de 652.713. Esses dados, essa estatística é de 2021, e esse estado é dividido em 15 municípios. E falando agora sobre a igreja no estado de Roraima, a história da igreja ali começa na década de 90, no ano de 1990, para ser mais preciso. Nesse ano, começaram a ser realizadas reuniões da igreja, através de um grupo de membros da igreja que haviam sido batizados em outros locais e mudados para Roraima. Esses membros foram organizados em um grupo, os missionários de tempo integral assumiram a liderança das atividades das reuniões, e nessa época já havia sido organizada a Missão Brasil-Manaus, e o presidente de missão que iniciou esse trabalho em Roraima foi o presidente Cláudio Costa, que depois tornou-se autoridade geral. Algum tempo depois desse grupo, inicialmente esse grupo se reuniu numa escola chamada Grupo Escolar Lobo Dalma, no centro da cidade de Boa Vista. Passou um tempo aí e pouco tempo depois o grupo passou a reunir-se em outra escola, a escola Oswaldo Cruz, por mais ou menos um ano. E além desses dois locais, dessas duas escolas, também foram realizadas reuniões da igreja em casas alugadas. E durante todo esse período em que a igreja tem somente um grupo, não tinha nenhum ramo ainda, os missionários era quem mantinham a liderança. E com o passar do tempo, né, outros membros foram chegando no estado de Roraima com experiência de ser membro da igreja, de participar, de liderar nos locais nos locais de origem desses membros. Então passaram a ter condições de também assumir responsabilidades na liderança local do grupo, né? E era interessante que tinha membros aí do Nordeste, do Sul, de vários outros locais onde já havia a igreja. Vamos ver agora algumas fotos sobre esse primeiro período do grupo de membros da igreja, nesses locais de reunião deles, de Roraima. Esse aqui foi o primeiro local de reuniões oficial, né? Grupo Escolar Lobo Dalma, no centro da cidade de Boa Vista. Aqui a escola Oswaldo Cruz, que foi o segundo local oficial de reuniões da igreja na cidade de Boa Vista. E aqui é um ponto do Rio Branco, no final da rua Coronel Mota, né? E esse era o local onde eram realizados os batismos nesse período, né? Interessante que, assim como em muitos outros lugares do Brasil e do mundo também, antes de haver capelas com a pia batismal, os batismos eram feitos no rio. E esse
era o rio utilizado, o Rio Branco. Em 1991, um ano, pouco mais de um ano depois do início da igreja lá, foi organizado um ramo, né? Aqueles membros já passaram a ter em pouco tempo capacidade para liderar. Foi chamado para ser o primeiro presidente do ramo, o irmão Jarbas Alves de Melo. Ele era até missionário retornado, ele era do Rio Grande do Sul, e ele era casado com a irmã Socorro Melo, ela do Nordeste. Em 1993, foi dedicada a primeira capela na cidade de Boa Vista, do estado de Roraima, né? Com a presença do presidente Aldo Francesconi, que era o presidente da missão Manaus nesse momento, e do elder Elvésio Martins, que era do primeiro quadro dos 70, era membro da presidência da área Brasil. E algo interessante é que o irmão João Franciman Rodrigues Cruz, engenheiro da construtora que ergueu a capela, batizou-se na igreja, né? E tornou-se membro da igreja mais ou menos 2 anos depois da construção. E ele serviu posteriormente na liderança também da igreja, até na presidência do distrito. Vamos ver agora mais algumas fotos desse período pioneiro da igreja no estado de Roraima. Mais ou menos aqui era onde ficava um primeiro local, uma casa alugada pela igreja. Depois de usar aquelas escolas, a igreja passou a alugar realmente o local para fazer as suas reuniões oficiais. Nessa foto aqui temos alguns dos membros pioneiros. Temos o irmão Jarbas Alves de Melo, o primeiro presidente de ramo, o irmão Ídio Garcia Barbosa Júnior, que foi um dos primeiros membros a ser batizados aí, o irmão Marlon César Macedo Pinheiro, que foi batizado naquela primeira casa alugada, a irmã Ellen Rita Tiato Barbosa da Silva e a irmã Marilene. Aqui abaixo vocês podem ver uma foto atual do segundo local que foi alugado pela igreja para fazer suas reuniões oficiais. Esse local foi alugado em 92. Faz um tempinho, né? Está um pouquinho diferente. E aqui na foto maior acima, alguns membros e uma dupla missionários. Não consegui identificar quem são. Se você souber, pode deixar aqui nos comentários. Interessante sobre esse segundo lugar alugado é que tem uma piscina meio grande, onde eram feitos os batismos e também atividades para os jovens, né? Hoje em dia, para a gente é acostumado a ter várias regras de segurança, de cuidado com os jovens, com atividades. Para a gente é meio impossível acontecer uma coisa assim, né? Tem uma piscina dentro do local da igreja e nessa mesma piscina faz batismo, faz brincadeira, né? Para a gente é muito diferente, mas nessa época era normal, né? Essa época era a época de exceção, as coisas não existiam ainda, não tinha capela, né? As coisas estavam começando, então realmente tem muita diferença para como a gente vive hoje em dia na igreja. Aqui temos os membros reunidos na frente da capela, da primeira capela de Boa Vista. Essa foto é do dia da dedicação. Vejam como estava lotado aí, cheio de membros, para estar presentes nesse dia tão especial, que foi a dedicação da primeira capela. E aqui a entrega das chaves, né? Uma parte simbólica prévia à dedicação. O presidente do ramo, o irmão Raimundo Nonato Farias, recebeu das mãos do engenheiro as chaves da capela, indicando assim que a construção estava encerrada e agora foi entregue às autoridades da igreja. Esta outra foto agora é de membros na frente da capela no dia da criação do distrito Boa Vista, né? Já foram divididos os ramos, foram se criando mais ramos e aí foi organizado o distrito. Vocês podem ver aqui vários membros, missionários, crianças, né? A igreja como uma grande família, celebrando esse dia tão especial. E nesse mesmo ano, que foi dedicada à capela, em 1993, foram enviados os primeiros jovens para a missão, a partir daí de Roraima, né? Foram o irmão Ídio Garcia, que serviu na missão Brasil Ribeirão Preto, e o irmão Marlon César Macedo Pinheiro, que serviu na missão Brasil Campinas. Em janeiro de 94, né, foi a primeira vez que uma família de Roraima foi para o templo. Foi o irmão Raimundo Nonato Farias, que era o presidente do ramo na época, sua esposa, a irmã Janete Brito Farias e seus filhos, Arnalda Isis Brito Farias,
Uiara Brito Farias e Batuíte Brito Farias. Foram para o Templo de São Paulo para receber a investidura, os adultos, e serem selados como família. Em setembro de 1995, foi criado o Distrito Boa Vista, com os ramos Caçari, Messejana, Paricarana, Buritis e Canaã. O irmão Raimundo Nonato Farias foi chamado, ele era presidente de ramo antes, foi chamado para ser o presidente desse novo distrito. E depois dele, os irmãos que foram chamados para servir como presidentes desse distrito foram o irmão João Francimano Rodrigues Cruz, que a gente já falou dele, ele trabalhou na construção da capela, e outros irmãos, Marlon César Macedo Pinheiro, Antônio Ranieri Gomes da Silva, Cláudio Pisa Cândido e Fidel Carlos Menezes da Silva Júnior. Em 2005, foi organizada a primeira caravana do Distrito Boa Vista ao Templo de Caracas, na Venezuela. Isso é interessante. Assim como os membros de Manaus e outras regiões do estado do Amazonas, os membros de Boa Vista foram durante algum tempo em caravanas para o Templo de Caracas, na Venezuela, que era o templo mais próximo, né? Fora esse tem o que? Recife, São Paulo, Campinas, que eram muito mais distantes. Então, e ainda assim com muito sacrifício eles foram para lá, né? Mesmo sendo menos distante que outro. Hoje em dia tem um templo de Manaus, é uma bênção maravilhosa. Quando tiver um templo de Boa Vista também, vai ser igualmente maravilhoso. Vamos ver uma foto desses membros aí na frente do templo de Caracas, Venezuela, representando o nosso país, né? Eles têm até uma bandeira. Esses são os membros dessa primeira caravana ao templo de Caracas, na Venezuela. Não dá para ver muito bem daqui, porque está meio distante, mas eles estão segurando a bandeira do Brasil, aí atrás do grupo. Eles estão na frente do templo. E esses membros de Roraima, mesmo sendo um estado pequeno, né, distante de outros, é o estado mais ao norte no Brasil, se mantiveram muito fiéis. E em 7 de maio de 2017 foi criada a estaca Boa Vista Brasil. É uma evolução muito importante quando se organiza uma estaca. E quem presidiu a conferência de criação dessa estaca foi o Elder Cláudio Costa, que na época era o presidente da Área Brasil, mas antes ele foi o presidente de missão que mandou os missionários para Roraima. Ele estava acompanhado do Elder Pinto, 70 de área. O irmão Alcenir Gomes de Souza foi chamado para servir como o primeiro presidente dessa estaca, a estaca Boa Vista Brasil, e o irmão Fidel Carlos Menezes da Silva Júnior foi chamado para servir como o primeiro conselheiro, o irmão Ramis Sampaio Mota como segundo conselheiro. Essa estaca ela tem algumas áreas, vamos ver aqui os nomes dessas áreas e quando cada uma delas foi criada. A estaca Boa Vista foi criada, como mencionei, dia 7 de maio de 2017. Ela é composta por essas 5 alas daqui. Ala Caçari, de 91, ala Floresta, de 95, ala Buritis, também de 95, ala Canaã, a terceira criada em 95, e a ala Cambará, organizada em 2009. Então, irmãos, terminamos agora esse vídeo sobre a história da igreja no estado de Roraima. Eu sempre lembro que é impossível a gente contar toda a história, a gente faz um resumo, o melhor que a gente consegue. Agradeço ao irmão Antônio Carlos que conseguiu essas informações com os membros, com os pioneiros da igreja em Roraima. E quero lembrar vocês de assistirem os próximos vídeos e os vídeos anteriores também, para não perderem nada. Essas histórias são sempre edificantes e nos ajudam a lembrar do propósito da igreja, que é levar a mensagem do Senhor para cada povo, cada lugar. Aqui a gente viu a história da igreja no estado que tem a menor população do Brasil, o estado que está mais ao norte na geografia do Brasil. É o estado que foi o último estado a ter uma estaca organizada. Mas até ali a igreja chegou. E vai chegar em todos os rincões, em cada lugarzinho de cada estado do Brasil. A gente tem sempre que lembrar disso, porque o Brasil é Sião. Esse é o tema desse nosso programa. Lembrar a todos que o Brasil é Sião. Todos os estados, todas as pessoas são parte desse Brasil de Sião.
Muito obrigado a vocês, espero vocês no próximo vídeo. Até mais.